Como você está percebendo, a chave para poder aprender a Libras de verdade não é ficar decorando sinais ou decorando regras de gramática. Existe algo mais. Entender realmente como que ela funciona é fundamental, porque isso vai impulsionar a sua prática e a sua sinalização no dia a dia. E para poder dominar a Libras, ter essa prática e se desenvolver ainda mais, é fundamental captar alguns detalhes da Libras que são vitais, que vão impulsionar a sua prática. O que acontece? A Libras é uma língua separada e independente do português. E ela vem justamente, todas as línguas, elas emergem de pessoas em contato e a partir da necessidade de comunicação, essas pessoas vão criando palavras, expressões, frases e para ter uma comunicação. Ou seja, é algo que tem em comum, por isso que vem comunicação, é o que você tem em comum com uma outra pessoa. E no caso dos surdos em especial, por eles não ouvirem essa parte lateral aqui, que é o córtex auditivo, aqui e nessa outra parte aqui também, dos surdos, está adaptado também para a visão. Ou seja, eles usam tanto o córtex visual para a visão, quanto também o córtex auditivo, de um lado e do outro lado, também para a visão. Obviamente, a Libras utiliza muitas outras áreas do cérebro, não apenas essa. O português utiliza muito aqui do hemisfério esquerdo, assim como as outras línguas orais também, que é o hemisfério cerebral, do processamento da linguagem, da capacidade de estruturar um pensamento, esse raciocínio dentro de uma língua. Mas no caso das línguas de sinais, ele vai utilizar tanto o hemisfério esquerdo, por causa desse processamento da língua em si, da linguagem em si, como vai utilizar também muito do hemisfério direito. Por quê? Porque a Libras é uma língua visual e que você usa esse espaço que tem aqui na sua frente, aqui acima, aqui assim, por exemplo, para você ter essa comunicação. E como ela é uma língua visual, essa área posterior aqui, que é o córtex visual, é extremamente ativada no cérebro dos surdos e também de pessoas ouvintes, sim, de pessoas ouvintes que estão se desenvolvendo na Libras, porque ela é uma língua visual. Agora, qual que é a grande questão sobre isso? A grande questão é que, para e pensa comigo, imagina um bebê surdo, e esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai crescendo, se desenvolvendo, ou de uma criança que nasceu ouvinte, como a Raquel, por exemplo, que ficou surda aos 10 meses e que depois se tornou surda. E que ela vai crescendo e se desenvolvendo ali já como surda. O que acontece realmente? Já que não tem esse estímulo sonoro, mas as pessoas estão lá mexendo a boca perto do surdo, perto daquele bebê, perto daquela criança, e ela não sabe o que está acontecendo, o cérebro começa a observar os detalhes. E nessa observação dos detalhes, o cérebro do surdo começa a captar a forma das coisas. Aquilo que é reto, aquilo que tem um formato mais circular, aquilo que tem extremidades mais quadradas, aquilo que é mais fininho, aquilo que é um pouco mais grosso, aquilo que é mais grosso ainda. E assim o cérebro do surdo vai captando essas coisas, captando as formas de todas as coisas que estão ao redor. Como as pessoas usam um objeto, como que esse objeto reage. Então, por exemplo, se você solta algo, o que acontece? Esse algo cai e bate. E no que ele bate, ele quica, por exemplo, vai quicando. Então, essa interação das coisas com o ambiente e das pessoas com as coisas, ou a interação das pessoas entre si, ou a interação de animais, ou de uma pessoa com animal, por exemplo, quando um cachorro vem, por exemplo, e rabando o rabo, ele vira assim, mexe a orelha, mexe a outra orelha, abre assim, coloca a língua para fora e volta, percebe? Toda essa visão do surdo vai se desenvolvendo ainda mais. E por isso, eles começam a classificar as coisas desse universo que a gente está. Classificar a forma dos objetos, como as pessoas andam, como elas interagem, como que os animais andam e assim por diante. Isso aí é chamado de classificadores da Libras. O sinal de classificador da Libras é assim, é um C e um L. E os classificadores da Libras são algo
tão poderoso para a comunicação em Libras, porque eles trazem a possibilidade, a percepção de você demonstrar visualmente na Libras como que as coisas estão acontecendo, qual que é a forma que elas têm, como elas interagem entre si, onde elas estão, se elas estão mais à direita, se elas estão mais à esquerda. Lembra-se, por exemplo, quando eu falei de uma porta aqui e de outra porta aqui? Essa porta aqui, que está à minha direita, eu estou classificando ela. Onde? Eu estou classificando ela nesse espaço meu, dizendo que ela está à direita. Se eu fizer ela aqui em cima, ela deixa de ser uma porta, passa a ser uma janela. Percebe? Se eu fizer ela aqui à frente, a porta está aqui à frente. Se eu fizer aqui, ela está mais à minha esquerda. Quando eu faço aqui e depois faço aqui, eu estou classificando. Olha, existem duas portas, uma à minha direita, uma à minha esquerda. Ah, mas e se a porta fosse de correr? Não é assim, porque esse tipo de sinal da Libras, ele subentende que é uma porta que abre-se as duas partes, não uma parte só. Se for uma parte só, vai abrir só um lado, ou vai abrir só o outro lado, percebe? Então, seria assim ou assim. Faz aí para você sentir como que é essa movimentação. Então, a porta ou abre aqui, ou a porta que abre os dois lados, por exemplo. Entende? Se eu já faço aqui na lateral, experimente fazer aí também. Aqui e aqui, percebe? Então, isso aí vai demonstrando essa interação. A porta de correr, provavelmente, você pode fazer dessa forma. É a mesma lógica de um portão de casa. Sabe aquele portão de garagem que abre assim? Pois é, pode ser feito dessa forma aqui também. Ou seja, você está classificando, descrevendo os objetos, a forma deles, as ações, tudo de forma visual. E é justamente aí que faz com que você vá se desenvolvendo ainda mais. Agora, muitas pessoas, inclusive nos cursos de Libras, acham que os classificadores da Libras é algo avançado, é algo que você tem que aprender depois que você fez o básico 1, o básico 2, o básico 3, o intermediário 1, o intermediário 2, o intermediário 3. Aí que você fez o avançado 1, 2, aí no terceiro avançado é que você vai ver os classificadores, mas não faz sentido, porque justamente nos surdos é a primeira coisa que eles vivenciam na experiência da língua de sinais. Agora, observa aqui, por exemplo, como que a Raquel vai estruturando os classificadores aqui nessa sinalização que ela foi fazendo, e como que tudo isso vai se conectando com os sinais da Libras. Vou só esperar mudar de cena aqui. Agora vai passar para a terceira imagem. Agora, ok. Então, aqui começa. Começa nesse sinal aqui, que é feito assim, né? Agora, observa como ela vai classificar. Primeiramente, assim. Então, como as pessoas estão dispostas. Lembra que nessa sinalização que eu fiz aqui, olha, vamos voltar aqui, ó. Eu fiz aqui assim, e aqui assim, lembra? A porta direita, a porta esquerda. Aí eu fiz uma pessoa vindo aqui assim, outra pessoa vindo aqui assim. Isso aqui é um classificador para pessoa. O sinal de pessoa na Libras é assim ou assim. Qualquer uma dessas duas formas está correta. É igual quando você fala vassoura ou vassoura. Em alguns lugares no Brasil fala assim, e os dois estão corretos. É a mesma coisa. Então aqui assim ou aqui assim está correto. Mas um classificador para pessoa é essa demonstração visual da forma de uma pessoa, que seria assim, é uma haste, uma pessoa. Então aqui você tem uma pessoa passando pela outra, você tem uma pessoa indo atrás da outra, você tem duas pessoas passando umas pelas outras, você tem 3 pessoas passando umas pelas outras, você tem 4 pessoas passando umas pelas outras. Agora, olha o que a Raquel faz. E ela olha assim para o lado. Observa essa terceira imagem aqui. São pessoas. Vou colocar até maior aqui para você poder ver esse detalhe aqui. Que legal. Olha que legal isso. E o que essas pessoas estão fazendo? Observe o que elas estão fazendo. Observe os pés delas. Observa a roupa. Percebeu? Beleza. Vamos ver aqui como a Raquel foi sinalizando cada um desses elementos na prática. É por isso que é tão vital toda a sinalização ser
com pessoas surdas, especialmente com surdos que desde a infância tiveram contato com a língua de sinais, como foi o caso da Raquel. Por quê? Por causa dessa visualidade da Libras. Tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais nítido, porque o cérebro do surdo, que desde a infância teve contato com a língua de sinais, esses aspectos de captação da profundidade dessa visualidade da Libras é muito mais leve, não teve influência do português. Muitos surdos, na época da escola, foram forçados a falar oralmente. Teve escolas, por exemplo, há mais tempo atrás, ou mesmo em cidades do interior, que proibiam os surdos de falar com a língua de sinais, batia na mão do surdo, tinham práticas de amarrar as mãos dos surdos, proibindo ele de se comunicar com as línguas de sinais e forçando ele a falar oralmente. Isso aí é chamado de oralismo. Isso foi um grande pesadelo na vida das comunidades surdas, não só no Brasil, como em outros países também. E aqui, na sinalização da Raquel, você vê justamente essa visualidade da Libras, de forma tão incrível e tão bonita. Vou voltar um pouquinho aqui para você perceber o detalhe de como ela faz. Percebe? Ou seja, são essas pessoas que estão próximas umas às outras aqui, meio enfileiradas. E agora, quando ela olha para o lado, olha que legal. Estava aqui assim, aí a mão dela já está se mudando para fazer o próximo sinal, mas fique tranquilo. Olha como ela olha para o lado. Isso é um classificador que demonstra como as pessoas estão interagindo. É como quando eu faço assim, e uma pessoa se encontra, normal. Ou se eu faço assim. Percebe? Ou seja, existe uma felicidade dessas duas pessoas se encontrarem. Captou? Então, aqui, observe esse detalhe dos classificadores, como a Raquel vai fazer agora. Ela faz esse sinal aqui, que é das pessoas aceitarem, concordarem com algo. E olha o que ela faz em seguida, esse classificador aqui, olha. Olha só. Percebe? Que é justamente as pessoas pulando. Então, aqui você tem uma pessoa em pé. Aqui você tem uma pessoa caminhando, por exemplo. Lembra que eu falei da porta aqui e da porta aqui? Eu poderia fazer assim também, a pessoa caminhando. Se eu fizer isso, em que a pessoa vai caminhando aqui assim, eu vou colocar aqui assim para a imagem corta aqui. Aqui, pronto. Se eu fizer aqui assim, por exemplo, a pessoa está caminhando. Aqui, no caso, eu vou estar enfatizando o quê? O ato da pessoa caminhar. Aqui eu estou enfatizando que é uma pessoa. Aqui eu estou enfatizando que é ela caminhando. Ou seja, os classificadores você vai utilizar para demonstrar aquilo que você quiser enfatizar na sua comunicação. E aqui ela enfatizou o quê? As pessoas pulando. Por quê? Porque é isso que a imagem está mostrando. Aí, olha que não é um pulo por qualquer coisa. Olha a expressão facial. É um pulo de felicidade. E aqui vem... Vou voltar um pouquinho aqui porque cortou. Ó. Enquanto acontece o pulo, acontece isso aqui. Então, pulou. O que é isso? Isso aqui é o sinal de foto. Tirar foto de mim, tirar foto de você, percebe? Então, no momento em que elas pulam, tirar foto. Ou seja, eu estou classificando como essa foto foi tirada. A foto foi tirada enquanto as pessoas estão pulando. Percebeu? Ou seja, com os classificadores da Libras, você tem essa possibilidade incrível de não ficar preso aos sinais da Libras. Agora, eu sei que muita gente, quando me vê falando dos classificadores da Libras, acham que os classificadores são gestos, mas não são. Os gestos não têm uma estrutura linguística por detrás. Os classificadores têm. Então, lembra quando no começo aqui eu falei, no começo desse conteúdo de agora, eu falei que os surdos vão observando os detalhes, vão observando como que são as superfícies. Aí eu fiz assim, foi uma pista visual aí para você, de que quando a superfície é plana, por exemplo, de uma mesa, é assim. Não que isso aqui é o sinal de mesa, mas isso aqui indica uma superfície plana. Se você faz assim, apontando para o chão e um pouco mais abaixo assim, é o sinal de chão, inclusive. Se você faz assim, é uma parede ou um muro, conforme o contexto. Lembra da forma da porta? É uma superfície plana aqui. Captou? Olha que interessante. O portão de correr.
Percebe? Então aqui eu posso ter toda uma construção visual de um muro e que tem um portão de correr. Percebe? Então, toda essa construção da Libras é uma construção visual, existe uma lógica visual. Logo, isso não são gestos, porque existe uma lógica por detrás. Existem regras da gramática da Libras por detrás de como que essas coisas se constituem. Então, por exemplo, eu tinha falado de um outro também, que é as coisas que têm um formato quadriculado ou quadrado. Quadrado, melhor dizendo, não quadriculado. Que é esse formato aqui. Percebe? Esse formato aqui indica, por exemplo, várias placas quadradas, uma conectada à outra. Se você fizer isso apontando para o chão, são as cerâmicas. Se você fizer apontando assim para a parede, vários desses, são os azulejos de uma cozinha, por exemplo, as cerâmicas que estão ali na parede da cozinha. Se você faz assim, de lado, você está indicando um porta-retrato que está ali. Se você faz assim mais acima, você está indicando um quadro na parede, como esse quadro que está aqui atrás de mim, percebe? Se você faz isso aqui, ao invés de você fazer para fora, você faz para cá, para dentro, é a sua foto que está ali naquele quadro, ou que está ali naquele porta-retrato. Então, eu faço o porta-retrato aqui, faço aqui assim, indicando que a minha face que está ali, e volto o porta-retrato para lá, indicando, olha, aquele porta-retrato tem a minha foto da minha face e está ali. Percebe? Então, tudo isso aí você vai trazendo essa visualidade da Libras e essa vida. Isso significa também que essa forma de comunicação na Libras é extremamente visual. Os classificadores são um fenômeno que acontece em todas as línguas de sinais. Só que o português, por ser uma língua oral, não tem. Existem algumas línguas orais, como o Hangul, que é um dialeto, uma língua coreana. Também o próprio holandês e o alemão têm aspectos de classificadores em que você tem pequenas partes que vão se juntando e começam a indicar algo específico, como, por exemplo, uma palavra que representa laranja. Outra palavra que representa máquina. Se você junta as duas coisas, vira máquina de fazer suco de laranja. E aí tem uma palavra que representa homem. Se você junta a laranja com a máquina e com o homem, é o operador da máquina de fazer suco de laranja. Ou seja, você vai classificando as coisas. Mas nas línguas de sinais, todas as línguas de sinais usam muito esse recurso. Só que é mais prático do que na língua falada. Por quê? Por causa que existe um fenômeno visual que está acontecendo aí. Então, quando você vê a sinalização da Raquel aqui dessa forma, com classificadores, e perceba que a história em si ela tem uma ativação emocional. Não é qualquer história, é uma história que gera uma conexão emocional com você na hora que você está vendo. É algo real que talvez você já tenha vivenciado ou queira vivenciar. E isso vai trazendo uma nova dinâmica e as coisas vão se ligando. E à medida em que seu cérebro vai captando essas nuances da Libras com o que significa, isso vai trazendo novas conexões cerebrais. Isso vai ativando a sua cognição visual. Isso vai ativando o seu córtex visual. E isso vai impulsionando o seu desenvolvimento, a sua prática na Libras. Isso vai trazendo a sua sinalização para um outro nível. O grande poder da comunicação visual em Libras é por causa dessa simultaneidade, porque ao mesmo tempo em que acontece uma sinalização com as mãos e com os significados desse espaço onde os sinais são feitos, você utiliza a sua expressão facial e isso se conecta de forma extremamente poderosa para a comunicação. Então, à medida em que você faz algo com a mão direita, você consegue fazer algo com a mão esquerda e as coisas começam a se conectar por causa dessa cognição visual que você vai ativando nesse tipo de prática que eu te mostrei aqui. E isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que assim, eu fico até emocionado de falar isso, porque a Libras, ela mudou a minha vida por completo, ela trouxe uma nova perspectiva para os meus relacionamentos como um todo, não só os relacionamentos com surdos. A Libras, ela ativa a sua empatia e as suas relações de tal forma que você começa com mais facilidade a entender como as pessoas estão se sentindo, você consegue impulsionar e desenvolver relacionamentos mais profundos e mais significativos
significativos. Além disso, a Libras, por ter essa possibilidade incrível e dessa profundidade de comunicação na sinalização, você consegue falar coisas em Libras mais rápido do que você falaria em português. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Não só comunicando com uma pessoa surda, mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar junto com um amigo meu, e ele é ouvinte também, tem muita experiência na área da Libras, e aí a gente estava conversando em português, fazendo uma reunião, tratando de projetos muito importantes que a gente estava desenvolvendo juntos, mas o nosso pensamento estava tão rápido e a velocidade da fala no português estava tão demorada que a gente foi e começou já a sinalizar em Libras, falando assim, cara, em Libras isso aqui vai ser mais rápido. E aquilo que a gente ia demorar 30, 40, 50 minutos para falar em português, em Libras, em 15 minutos a gente já tinha terminado. Ou seja, é um acesso à comunicação e à vida muito mais claro, porque a Libras consegue processar o pensamento de forma muito mais rápida, por ser uma língua visual, uma língua que você usa o espaço de sinalização e que você consegue comunicar muita coisa ao mesmo tempo, trazendo muito mais profundidade na sua comunicação. É por isso que quando você realmente vai ativando a sua cognição linguística, você vai desenvolvendo muito mais prática na Libras. E é por isso que quem vai aplicando na prática o método Fluente em Libras, com a minha orientação e meu direcionamento, vai se aprofundando ainda mais. Observa aqui, por exemplo, o caso da Luana. Isso aqui é uma história que a Luana vai contar agora em Libras. E essa história que ela vai contar é uma história extremamente envolvente e que faz, inclusive, com que crianças surdas, ou mesmo surdos que talvez nem saibam língua de sinais, consigam entender muito dessa comunicação aqui. Observa aqui um trechinho. Agora eu vou contar uma história. Deixa eu escolher aqui. Essa história é muito legal. É a história dos 3 porquinhos. Toda a construção que ela vai fazendo aqui é uma construção que vai sendo feita de forma visual. Tirei o áudio aqui. Então ela vai demonstrando de forma visual. E a Luana é ouvinte. Isso aqui foi quando ela se tornou fluente em Libras em 8 semanas, aplicando o método na prática. Antes a Luana travava, não estava preparada, não sabia ter a comunicação. Tudo isso aqui ela foi desenvolvendo quando ela começou a ativar a cognição linguística dela na prática, desenvolvendo e captando a Libras com mais profundidade. Mas isso aqui é aplicável não só para a contação de histórias, mas para muito mais. Aqui, por exemplo, é o John Clayton, que também aplicou o método na prática, agora ele já fazendo interpretação de músicas. Isso aqui é uma música extremamente complexa. Vou mostrar um trechinho aqui para você ver. A lua cheia, planeia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, não saúde. Mulheres muito som, vindo campo para todos, o advogado bom. Legal. Então, a música vai avançando, a prática na sinalização vai avançando. E aqui é uma forma visual de comunicação. Quando você vê na internet, por exemplo, alguém sinalizando músicas em Libras, é um negócio murcho, sabe? Um negócio sem cor, sem sabor, não tem a vivacidade, a vida real que a língua de sinais tem. Muita gente acha que a Libras é uma tradução do português e fica lá traduzindo palavra por palavra, sinal por sinal, mas não é assim que a Libras funciona. É necessário ativar essa cognição linguística, e é justamente isso que você viu aqui o John Clayton fazendo. Agora é uma história contada pelo Tiago Israel, que esse é o Tiago que eu tinha mostrado lá no começo, mostrando que ele se tornou fluente em Libras. Ele morava numa cidade do interior chamada Brejões, na Bahia, e lá ele nem tinha contato com os surdos, na verdade, na cidade dele tinha 2 surdos. E uma dessas pessoas não sabia língua de sinais e a outra sabia mais ou menos. E ele queria muito aprender a língua de sinais. Então, se ele fosse depender de ter contato com surdos para aprender, não ia conseguir. Mas, aplicando o método na prática, ele se tornou fluente em Libras, e aqui ele está contando a história da Bela e da Fera, usando a Libras, usando aspectos visuais da Libras e toda a comunicação viva e incrível, como a Libras é. Só que isso não foi só ele, não são só algumas pessoas que conseguem fazer. Porque a grande questão é justamente a aplicação disso na prática. Observe essas pessoas aqui. Uma delas, inclusive, é a Luana.
Observa a sinalização. Tudo isso aqui são contações de histórias em Libras. Agora, qual que é a grande questão? A grande questão é que a vida é feita de histórias. Os jornais contam histórias. Na escola, tudo são histórias. O português tem histórias. A matemática tem exemplos com histórias. Todas as coisas que vão sendo feitas, que vão sendo aplicadas ali, têm histórias. Quando você encontra com um amigo, quando você chega no trabalho, quando você vai dar uma palestra, quando você vai para um evento, o tempo todo são histórias. A nossa vida é feita de histórias. Então, quando você sabe contar histórias em Libras, você sabe sinalizar qualquer tipo de coisa em qualquer tipo de situação. A grande questão é que as pessoas ficam aprendendo as coisas de forma fragmentada, sinal por sinal, palavra por palavra. Você precisa de vivenciar histórias em Libras e na cultura surda. E isso desenvolve, aplicando isso aqui, tanto quem sabe 0 na Libras, quanto quem já tem está há anos tentando, pode e vai se desenvolver também na prática. Marisa, Marciele, a Bruna, eles não sabiam nada de Libras. E aplicando o método na prática, se tornaram fluentes na Libras. Agora, mostrar um outro trechinho aqui para você. Essas pessoas aqui estavam tentando há anos aprender a Libras. Há 6 anos tinha feito 3 cursinhos, 10 anos feito 6 cursinhos, 20 anos feito 3 cursinhos de Libras e não se sentia preparada, não tinha essa comunicação em Libras. Percebe? E agora elas têm essa comunicação. Ou seja, quando você vai ativando a sua cognição linguística, tudo vai ficando muito mais prático, a sua sinalização vai fluindo e você vai se desenvolvendo ainda mais. A Adriana, por exemplo, que é lá de Minas, ela começou a estudar a Libras em 1993 com um manual. Ela sonhava em educar crianças surdas, já tinha feito de tudo, 2 cursinhos de Libras, pós-graduações em Libras, já tinha tentado de um jeito, de outro, e mesmo estando há mais de 26 anos tentando aprender a Libras, tinha muita dificuldade e medo de encontrar os surdos. E foi só quando ela começou realmente a aplicar o método que ela desenvolveu-se de verdade na Libras. Hoje, ela é fluente, atende até crianças surdas, gerando essa comunicação e tem segurança de interpretar na igreja também. Então, dominar essa cognição visual é o segredo para você também aprender a Libras com mais facilidade e eficiência. Agora, você já sabe esse caminho e a gente vai aprofundar nisso ainda mais. Mas agora, deixa aqui abaixo o seu comentário. Compartilhe por que você ama a Libras. E na nossa próxima aula, vou começar a mostrar para você como resolver a principal dificuldade que muitos de vocês me relataram aqui nos comentários e que eu percebo que é um grande desafio de quem está tentando aprender a Libras. E como que você pode fazer realmente para resolver essa dificuldade ou evitar que ela aconteça para que você realmente possa se desenvolver e avançar ainda mais. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você conhecer mais detalhes e os bastidores da mentoria comigo e como que você também pode se desenvolver e avançar ainda mais. Lá tem um botão especial onde você pode preencher a ficha de interesse e meu time vai fazer contato com você para vocês conversarem e então nós podemos juntos trabalhar nesses bastidores. Agora, me conta aqui embaixo, por que você ama a Libras? Hoje eu só tenho gratidão a vocês. Vocês são perfeitos, maravilhosos, mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras sim, mas faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores. Eu não conseguia saber como fazer eles. Eu pensava que só os surdos conseguiriam, eu não. Mas vocês me ensinaram de maneira tão tranquila, tão natural. Vocês me ensinaram como me expressar em Libras. Muito obrigada. Eu comecei a assistir as aulas e, nossa, uau, que coisa legal, não sabia disso, que alegria por tantas descobertas que eu estava tendo a cada aula. Tantas coisas, vocês me ensinaram coisas diferentes do que eu já tinha aprendido.
Muito interessante. Obrigada. Antes, eu tinha medo de me comunicar com os surdos. Antes, eu gostava da Libras, mas hoje eu amo a Libras, amo de paixão. Vocês me ensinaram a respeitar a comunidade surda e a compreender ela também. Vocês me ensinaram sobre o meu futuro, sobre coisas que eu posso fazer com a Libras. Vocês me inspiraram muito. Muito obrigada por isso. Cada um de vocês, de um jeito diferente, me inspirou. Classificadores, sinais, tantas coisas que eu aprendi, coisas sobre a vida. Você, Madison, me ensinou coisas fortes e profundas. Obrigada. Eu sei que no futuro eu vou ser uma intérprete muito melhor por causa do Fluente em Libras. Vocês me ajudaram demais. Muita gratidão a vocês. Hoje eu interpreto na minha igreja por causa do Fluente em Libras. E eu tô me desenvolvendo cada vez mais por causa de vocês. Obrigada, amo vocês.